O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve galera, mais um Pod Café. Hoje nós estamos gravando este programa aqui e ele vai ao ar no dia 15 de novembro. Então você que está vendo este programa já é dia 15 de novembro, no meio de um feriadão. Você está assistindo ao Pod Café. Eu tenho dois convidados aqui hoje. Nosso programa vai bombar. Eu falo todas as vezes, eu falo que o programa vai bombar porque bomba mesmo. Os assuntos são muito interessantes. Hoje eu estou aqui com Rauel Araruna, da IP Inglês Particular. Rauel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pod Café. Mais uma vez, foi inaugurado aqui, né, Reinaldo? Pois é. No Pod Café com você. Uma boa tarde para você. Obrigado pelo convite. Mais um sucesso aí, se Deus quiser. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo aí também, viu? Esse é o problema do programa sendo gravado, né? Nós estamos à noite. Hoje é à noite já. Rauel, não tem problema. Eu já falei, é gravado, né, Sérgio? Sérgio Caragulhan. Olá, obrigado. Aqui do Marketing House, mais uma vez também, né, Sérgio? Verdade. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Valeu, Rauel. Tamo junto. Tamo junto, Sérgio. Prazer conhecer. Tamo junto aí, caminhando. Legal, legal. Muito prazer vocês estarem aqui. Ó, você que está nos acompanhando, hoje nós vamos falar sobre temas que são muito relevantes para a nossa sociedade. Nós vamos falar aqui sobre o que aquele conflito que está acontecendo lá em Israel, Hamas, né, entre israelenses, Hamas não são palestinos, não é Israel contra palestinos contra Israel, e sim o terrorismo contra pessoas, né? Terrorismo contra pessoas que envolveram palestinos e israelenses. O que isso está impactando nos negócios aqui no Brasil, né? Vamos falar especificamente dos negócios aqui do Rauel, dos negócios do Sérgio Caragulhan e também, de maneira geral, a gente vai falar sobre algumas empresas que são listadas na Bolsa de Valores que já tiveram aí, né, queda, né? A gente já percebeu queda nos percentuais das negociações nas bolsas de valores. Eu quero, como eu faço em todo o Pod Café, eu quero abrir aqui com uma mensagem, eu vou lá. Em Provérbios, fora do ar, a gente estava falando aqui sobre a Bíblia, né? O maior best-seller já lido na história, e falando também sobre o homem mais sábio que escreveu esse livro de Provérbios. Eu vou lá em Provérbios 17 e eu abro no primeiro verso, que diz o seguinte: é melhor um pão seco e com ele a paz dentro de uma casa, do que uma casa cheia de iguarias, né, um banquete e com desavença ou confusão. Lá no outro verso, no verso 9, diz o seguinte: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os melhores e maiores amigos. Não é verdade, Sérgio? Total. Nós temos dois versículos aqui. O versículo primeiro que fala assim que é melhor uma casa de paz, né, com pão seco, do que um banquete e muita confusão dentro dessa casa. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado mais uma vez. E eu concordo, não tem como nem discordar, né? Nunca discordar da palavra, mas a gente já teve algumas experiências, eu acho que todo mundo já passou por isso, de, às vezes, um momento de mais felicidade. É quando você tinha uma unidade, não importando as coisas que você tinha externas, mas aquilo que estava para dentro, né? E você estando e tendo para dentro, sendo primeiro, o que você tem para fora pode ser muito ou pode ser pouco, mas é abrilhantado pela presença da comunhão, do amor, de você ter condições de falar, cara, é só isso que eu tenho, mas é isso que a gente está compartilhando junto. De repente você tem muita coisa, brigou para ter aquilo, em detrimento até do relacionamento. Infelizmente aí... A ausência de paz, né? A ausência de paz não é total. boa para ninguém, né, Rauel? Rauel, e tem outro versículo que eu queria também envolver você aqui. O cara que encobre a transgressão. Cara, encobrir transgressão não cabe, não vai, né? Não cabe, né? E só voltando um pouquinho, trazendo para os dias de hoje, aqueles versículos que você estudou, Sérgio, nada como colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Verdade. Seria o primeiro do pão e a paz. E o segundo é aquela historinha que eu conto para pessoas que o pai pede para fazer um banquete e para chamar os amigos. E a filha sai na rua gritando: minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Aí chega lá na casa, 3 ou 4. Aí o pai pergunta: filha, cadê as pessoas pra gente fazer o banquete da festa? Pai, esses são os realmente que merecem estar aqui, porque eu pedi para eles que a casa tá pegando fogo, é os únicos que veio ajudar. Que é a segunda estrofe que você veio traduzindo para os dias de hoje.
E a transgressão, como você próprio disse, não pode. Não dá para encobrir, né? Não dá para encobrir. Você vê alguma coisa errada e você se cala, lava as mãos que nem Pilatos, né, Sérgio? Não dá, né? Se bem que, me desculpe, você pode ler o versículo novamente? Leio sim. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Mas o que revolve o assunto, aquele que mexe, né, que põe às claras essa transgressão, separa os maiores amigos. Exato. Então, no meu entender, está falando que quando encobrir não significa você ocultar ou esconder, mas de não ser um futriqueiro, né? Tem outro aspecto aí de não você ser encobre essa transgressão até para que a pessoa não fique estranha com você. Busca essa amizade. Eu entendi, mas eu vejo assim, de não... por exemplo, o Reuel aqui cometeu um deslize, em consideração por ele já estar consertando esse deslize, eu não preciso sair por aí espalhando, né? Porque senão eu posso quebrar a amizade dele com muita gente, espalhando um erro que talvez nem foi algo corriqueiro, né? Então, eu vejo também por esse outro aspecto, né? De não ser uma pessoa futriqueira, fofoqueira, mas de encobrir no sentido de proteção, não de acobertar e ser conivente, mas de poder proporcionar a ele não um estrago tão grande, né? Uma vez que ele possa ter caído em si, porque senão eu posso separar muitos amigos. Sim, e ficar revolvendo a história, né? Com certeza. E tem a outra fala também, que está lá nos livros mais para frente, a gente está falando de provérbios, né? Mas tem aquela fala mais lá para frente, lá, né? Que tem as 7 coisas que Deus odeia, né? Entre elas, uma que abomina. São 6 que Deus aborrece e uma que ele abomina. A que 7ª é quando Deus você abomina. fala mal do outro, né? Quando você causa divisão entre os irmãos. Quando você é fofoqueiro, Isso traduzindo... Fofoqueiro. Ao pé da letra. Bom, vamos lá. Isso é Sérgio, difícil, hein? você tem uma especialidade, o Abner, não sei se você tem ela no ponto aí, a gente tem algo, Raul, que nós conversamos aqui a última vez que o Sérgio esteve por aqui, nós falamos sobre café. Legal. E falamos sobre uma especialidade que ele tem, assim, ele trabalha, né, com a Marketing House, né, que são aqueles mini mercados dentro de condomínios, mas ele tem uma especialidade que é muito interessante. Eu não sei se você gosta de azeite. Cara, eu sou apaixonado por azeite. Você é grego? Não, eu não sou grego. Nem apesar longe disso, do nome? Né? Meu nome é bíblico, tá? Ele Sim, tá lá em Gênesis, ele é primo da Raquel, um daqueles 50 mil filhos lá. É uma coisa boba. É uma coisa boba. Mas eu não sou grego, sou guarulhense, orgulho de ser guarulhense. Mas e o gosta de azeite? Gosto muito de azeite, cara. Minha formação é química, né? Eu sou formado em química e farmácia bioquímica, né? Então eu trabalhei com alimentos. Então, quando você vê os testes, vê laboratório, apesar de hoje comandar uma escola de inglês, né? A gente tem um conhecimento lá atrás que foi buscando, né? Eu falo que você está aí hoje, não de ontem para hoje. Você está aí desde quando você nasceu. Porque primeiro você aprendeu a andar, depois você aprendeu a falar, depois você aprendeu a escrever, a ler, a estudar, até você se tornar um cara que está aí. Então, às vezes, só trazendo aqui, às vezes as pessoas não esquecem do passado, né? Que é um dos maiores erros, né? Saber de onde você veio. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou químico, que sou filho da Terezinha, do Maurílio. E assim vai. Show. Então, por isso eu gosto do azeite. Voltando para o assunto. Azeite, o bom azeite, segundo os gregos, ele é lá na Grécia, eles bebem o azeite, né? Eles não põem na salada igual a gente, não faz aquele mix, não faz aqueles molhos. Eles bebem para saber se o azeite é bom ou não. E se levar o nosso daqui para lá, Jesus amado, né? Acho que está aqui o especialista, né? Não, a gente está aprendendo um pouquinho. Na verdade, essa é a maneira correta de experimentar o azeite. Né? Bebendo, né? Põe um shotzinho. O shotzinho. Shotzinho. Desde lá de baixo ele está falando desse shotzinho, né? Mas vamos deixar quieto, as pessoas não precisam saber, as conversas... Não vamos revolver o assunto para separar os amigos. Quem me conhece sabe que raramente eu tomo um vinhozinho ou um espumante, mas são momentos especiais assim mesmo. Tranquilo. É que, não, na verdade eu vou explicar aqui, que nós estávamos lá embaixo conversando com a Mayara Delara, né? E assim, ela que vem de uma família né? A gente não sabe se a Delara é a filha do Pedro de Lara. Brincadeira, ela está aqui conosco, eu quero mandar um abraço para você. Ela ficou vermelha lá. Tá roxa. Só porque eu a convidei para sentar aqui na mesa conosco aqui, ela falou, não, eu não estou maquiada, eu não estou bem vestida. As mulheres são, não passei perfume. Passei perfume. O meu tá saindo aí, Abner, o meu perfume? Não, acho que não, né? Então tá tão calor que ele já até gastou já, né?
Até gastou. E a gente estava falando desse shotzinho. Você sabe que você falou sobre a Grécia, né? A Grécia, o maior especialista aqui, talvez ele saiba melhor do que eu, né? Mas há um tempo atrás eu também estudei um pouco sobre azeite para poder escrever sobre azeite, né? Eu fui assessor de imprensa de uma marca de azeite português. Legal. E eu fui fazer alguns estudos, algumas pesquisas, e a gente descobriu que na Grécia, né, é o país que mais consome azeite no mundo, né? Então, assim, enquanto lá na Grécia, per capita, né, por pessoa, né, são consumidos 25 litros de azeite por ano, aqui pessoa. no Brasil não chega a 1 litro por pessoa. 800 ml, se não me engano. É mais ou menos isso, né? Não chega a 1 litro por pessoa. Sérgio. Mas aqui não é o azeite, né? Não, tem. A gente tem azeites bons. Aqui a gente tem azeites bons. A gente tem sim. Inclusive trazidos de fora, né? Mas eu tô falando eu acho que de produção nacional, eu não sei. Começou uma se eu não me engano, isso que eu ia te falar. Isso, se eu não me engano, teve algum azeite nosso que foi campeão no mundo de alguma coisa. Não sei se é acidez. Tem o pessoal sabor. do sul. A acidez você vai descobrir que não tem nada a ver. Assim. Tem nada a ver, né? Você vê, agora o E era 005, Eu ia lá, 005 é bom. Não significa qualidade. Hoje é o 007. Esse é de matar, pronto. Mas tem um pessoal no sul e tem um pessoal em Minas também, com umas olivas bem legais. O pessoal foi trocando até por conta da indústria vinícola também lá no sul, né? na parte da terra lá. Mas só para complementar o que você falou, ó, 95% da superfície oleoca, né? Tá faltando acento aqui em algum lugar, desculpa, mas a maior 95% dessa superfície está concentrada na bacia mediterrânea, que fica com os países da União Europeia, que é Espanha, Itália, França, Grécia e Portugal. Eles são responsáveis por 65% da produção mundial. O restante fica entre Marrocos, com 3,7%, Argélia, 2,1%, Turquia, Tunísia, Síria, então divide o resto. E a gente começou falando aqui sobre Oriente Médio, né? O Oriente Médio também é um grande produtor de azeite. Eu tenho inclusive um amigão meu, Shahel, um abraço para você, Rodrigo e Youssef, são parceiros nossos também. Aí vocês estão vendo algumas fotos da beira do Tejo, quando lá eu pude estar, e posso até depois falar, essa aqui eu tenho que fazer uma pausa. Olha o tamanho dessa oliveira. Chuta quantos anos ela tem. Pela grossura do caule ali, deve ter uns 150 anos. 3.250 anos. 3.250 anos. Isso em 2019. Uau! Imagina a profundidade da raiz disso, deve ter uns 15 metros. E você não dava, né, não consigo te precisar, mas aí já está de novo na beira do trecho. Se você puder voltar um pouquinho lá para trás, eu acho que tem umas fotos que tem, inclusive eu pegando as azeitonas dela, ela... Aí, inclusive, são caminhos à beira. Caminho, está bem à beira do Tejo, porque quem levou a oliveira para a Europa... E que lugar que é isso aí? Portugal? Portugal. Eu estou aí na região do Baixo Tejo, agora é Baixo Tejo, isso. É lá em Abrantes, próximo a Abrantes. Tá? Aí já na indústria, já pegando, ele faz um teste ali de pegar para saber como é que vai ser aquela produção. Tem olha o copinho do Raul ali. O copinho do Raul. O shotzinho do Raul. Tubo de ensaio Você é aquele que está ali ou não? Tubo de ensaio. O Nico deve saber. Não, eu estou gravando. Eu estou filmando, tirando foto. E ele vai explicando. Isso então isso é sem ser filtrado, né? Esse ainda não estava. Esse é sem ser filtrado. O que na verdade é o azeite? É o suco da azeitona. A grosso modo, falando de maneira bem grosseira, é um suco de azeitona. Né? Então você pega as azeitonas, tem aí a qualidade, tem as variedades da azeitona, né? Picual, cobrançosa. Portugal tem algumas bem específicas. 90% da produção, dessa grande produção que a gente fala, quem manda no mercado é a Espanha, eles que determinam a grande produção mundial. Eles são os que mais colhem tardiamente, começa esse novembro, vai até final de janeiro. Eles deixam mais tardiamente ficar, porque quanto mais tardio fica, mais ácidos graxos a azeitona vai formar, vai dar mais líquido, cai qualidade, mas dá mais líquido, dá mais conteúdo de mililitro. Então a Espanha sempre espera um pouco mais e ela basicamente trabalha com a Picual, que é 90% que está no mercado internacional. Você falou de uma coisa, ácidos graxos. A gente consome o azeite porque
saboreia o azeite, né? Sim. Mas ele tem os seus benefícios. Quais são os benefícios Cara, dos eu vou pegar ácidos graxos para Não. o nosso organismo? Eu sei que É o colesterol. É aquele colesterol bom, O químico ácido aqui graxo. já matou a charada. Entendeu? Você consegue... Sabe quando tem aquela fonte ômega 3 é bom? Ômega 6 não é bom, mas ômega 9 é. Entendeu? Então, ácido Mas quando a graxo... gente fala de colesterol, não é gordura animal e não gordura vegetal? Então, aí que tá. O certo do colesterol é quando você tem as gorduras boas. E o ácido graxo, ele atua nessa daí para estar aumentando o seu HDL, se eu não me engano, nos tempos de farmácia, viu? É verdade. Ou é o HDL, que é um que tem que estar acima de 40, que é o bom colesterol. Entendeu? Uma pessoa Não que... é o LDL. Não é LDL. O L é horrível, o VLDL é horrível, entendeu? Segundo os médicos, mas muito disso vem mudando, viu? Porque, Reinaldo, os médicos atuais que eu passo, o Dr. Laí Ribeiro, que é um dos que eu acompanho, não sei se você conhece, uma medicina mais nova, não. ele fala que o seu cérebro precisa de gordura. Se você olhar lá atrás, o futuro é voltar para o passado. É uma coisa engraçada, mas é o futuro. Sim, a banha de porco, aquela onde coisa. você vai cozinhar Sim. na banha de porco, onde você não vai, você vai descascar, não desembalar. Então ele vem com essa tese que seu colesterol está alto, o seu cérebro está eficiente. É engraçado os estudos disso. Você já ouviu falar, só voltando uma coisa disso aí, de diabetes 3? Não. A diabetes tipo 3 é o mal de Alzheimer. Os caras estão chegando nessa conclusão. A diabetes tipo 1 é quando você pega a criança, tipo 2 é o seu estilo de vida, e a 3... Ó, E a 3 é o Alzheimer casado quando você excedeu de açúcar na fase adulta. E aí você fica com Alzheimer. Mas pode voltar pro colesterol. caraca. Então, os novos estudos que vêm acontecendo. Então, muita coisa na medicina. E esse ácido gráfico vai estar te ajudando aí. Os bons que contém isso daí, né? claro. Porque às vezes a gente muito sabe que é óleo, né? Meu amor, você que está assistindo ao nosso programa hoje, Samantha Gomes, eu tenho um pacote de pelo menos 1 quilo, mais ou menos, de banha no freezer. Vamos fazer esse torresmo nesse final de semana, porque você ouviu aqui o meu amigo químico falando, né? Falando que, né, segundo Laí Ribeiro, segundo outros médicos conceituados, a gordura faz bem. E aquele azeitezinho que eu ponho em excesso para comer, viu, Sérgio? Eu gosto de um pão francês, cara. Eu amo um pão francês, aquele pão francês do Bruno da Casa do Pão. Aí você... Brunão é Quem não? parceiro, Ali, ó, hein? eu molho, eu chucho ele no azeite no prato, ali põe um salzinho, Maiara. Boa, mas quem não? Top, também? hein? Levar a Maiara lá na Casa do Pão, né? Precisa ir Precisa lá levar uma quarta-feira conhecer lá, uma hein? quarta-feira, de Vou levar quarta-feira ela ali, lá. Maiara. Aliás, eu fiquei sabendo, Maiara, que você é uma blogueira de mão cheia, né? Por que ela não quis sentar conosco aqui? Mas eu tô colocando É que ela no falou que não programa passou aqui. perfume, vocês viram lá, Pois né? É. não. Ó, o microfone você pode puxar, esticar para você mesmo, que a câmera não te pegue. Mas Pode levantar a sua voz também, fala alto aí. Uma gripe aqui, meu. Ah, ela dá desculpa que tá gripada aqui. Eu conheci a Maiara pelas mídias sociais. É. Foi muito engraçado. Eu tava procurando pessoas que... Na época estava com 100 mil seguidores, né, Maiara? Aí eu falei, ó, eu tenho uma escola de inglês, preciso que você teste meu método e você fale de meu método para as pessoas e a gente virou amigos. Que legal, que legal. Foi assim que a gente conhece. Faz uns 2 anos já, ó. Foi na época da pandemia. Mas foi um pouquinho antes da Foi um pandemia? pouquinho antes. Eu acho que foi na comecinho da pandemia, né? E aí ela fez... Estamos tentando voltar de novo, que ela foi lá fora, viu que precisa, né? Ah, Mas eu conheci ela assim. A gente estava falando de conhecer as pessoas hoje, como a internet ajuda, né? E ela responde todo mundo, tá, pessoal? Eu achei que não ia responder, porque você manda para 50, 2 responderam, né? E a Maiara foi uma delas. Pois é, e ela tem um número grande, né, de seguidores, Ela ela já tá podia com muito bem 200 e excluir poucos ali, mil. né? Falar assim, não vou responder esse cara aqui não, Gente, né? eu respondo todo mundo. Todo mundo mesmo. Eu tento... Todos os meus seguidores me mandam, eu tento estar legal. aí bem presente. Joia. Vê que legal. Fora do ar, a gente estava falando aqui sobre um assunto, né? Eu achei interessante ela falar que ela precisa de um envolvimento para poder. Ela falou que ela está em débito com Deus. Que ela precisa Eu nem colocar quero saber o algumas que é isso, que é pessoas. essa conta, viu? Não sei, mas eu acho que talvez isso talvez seja poder querer ajudar outras Mais pessoas, pessoas. né? Poder falar. Você sabe, o Raul, É o famoso chamado, né? é o chamado. É o chamado. Você sabe que o Raul, o Sérgio sabe, eu já falei sobre isso, acho que eu não falei no momento em que o Raul teve conosco aqui, mas a importância desse microfone aqui, porque o que a gente fala
né? E quem recebe do outro lado, a gente não sabe quantas pessoas estão recebendo, a gente não sabe quem o poder que nós temos com esse microfone aqui na nossa boca, né? Pode atender, Raul, fica à vontade, não tem problema não. Não precisa pedir desculpa, atende aí, a gente já envolve essa pessoa também, fala que ela está no ar no Pod de Café, você vê como ao vivo é legal, né? Ao vivo é legal porque já é legal. Tranquilo. Então, assim, é muito importante, porque, então, assim, o Sérgio, quando a gente fala alguma coisa aqui, as pessoas estão ouvindo a gente falar sobre a história do colesterol, a história da gordura, né? Então, assim, é claro que é importante você que está nos ouvindo, que você busque uma informação, busque uma informação precisa com um médico e tal, para poder saber, né? Porque nós somos aqui curiosos no assunto, né? Então, a gente acaba... né, se envolvendo em assuntos de maneira geral. Agora, existem pessoas que estudam, que falam sobre isso. Falam assim, eu ouvi aquele moço lá no Pod de Café que falou que pode comer gordura. Né? Então, por isso que tem um poder, a gente tem que tomar um cuidado com muito o que a gente fala. Eu estou falando tudo isso até para as pessoas que estão do outro lado, falar assim, não, aquele falou, o que ele falou é lei. Então, nós somos formadores de opinião. Todos nós três que estamos aqui, somos formadores de opinião. Então, tudo que a gente fala aqui tem uma responsabilidade muito grande. Claro que a gente não falou nada irresponsável, absolutamente nada irresponsável. Posso falar meu café da manhã? Pode falar. Meu café da manhã é 3 fatias de bacon, eu frito elas, depois eu ponho 2 zoião, faço o zoião meio... São 2 ovos. 2 ovos, né? 2 ovos, 2 zoião. Aí eu fecho, tiro do forno e ainda ponho uma pitadinha de azeite. Pô, não vou falar todo dia, mas umas 3 vezes na semana é isso daí, só pra você ter ideia. E o colesterol tá bom, viu? Alguns médicos condenam isso, né? Alguns médicos condenam. Hoje o que eu acredito que tá uma vertente, assim, você tem que procurar... Tem aquilo que é o genérico, mas tem aquilo que também é de cunho... individual. Pessoal, né? Cada um tem um comportamento. Tem um metabolismo diferente, tem uma questão diferente. Isso mesmo. Vocês vão lembrar, que se eu lembro, vocês devem lembrar, tá? Lembra do médico da família? Sim. Vai voltar a ter um médico da família. Vai. Não sei quanto tempo, mas vai voltar. Porque aquele médico é aquele que te conhece, aquele que sabe do seu histórico. Hoje em dia não, você vai clinicar, hoje é um dia médico aqui, outro aqui, outro aqui. E pode ver que hoje o médico, eles estão estudando todas as áreas. Eu esqueci o nome disso daí, mas é um médico que... Generalista, na verdade. Não é generalista, tem um nome para... Integratista. Integralista. Que ele pega, ele vê seu colesterol, ele vê sua glicemia, ele vê se tem algum problema de sangue, de célula. Então, o futuro é voltar para trás. Verdade. Você sabe que Citando Salomão, que você comentou, né? Tudo... ciclo. Não existe nada de novo debaixo do sol, tudo se... Só deixa eu fechar aqui uma coisa, olha, o azeite que você estava falando, né? Ele estimula o crescimento, favorece a absorção do cálcio, mineralização do óssea, melhora o funcionamento do estômago, do sistema esôfago, ele controla os colesteróis e leva a questão da gordura que você estava falando, ele é, pelo que eu... né, aqui está em termos técnicos, porque foi a apresentação que a gente fez lá quando estudei em Portugal, mas ele fala assim, ele determina... Se você quiser... Desculpa, pode falar. Se você quiser ir colocando as imagens de novo aí do Sérgio, enquanto ele está falando sobre o azeite, eu acho que é interessante. Legal. Ele limita as deficiências essenciais para o cérebro da criança. As deficiências de gordura, da gordura boa que uma criança precisa. Né? Então, assim, cada torcida desse tronco leva mais ou menos 100 anos, cada retorcida. Aquela lá já tinha 3.000. Jesus, debaixo dela, dessa árvore, aí, ela já teria, na época de Cristo, 2.000 anos. Então, 1.000 e poucos anos. 1.500 anos. 1.800 anos. Então, assim, esse cuidado que foi feito ao redor dela, ela foi descoberta por acidente pelo engenheiro André, um abraço a ele também, lá da empresa Orogal, em Portugal. Ele foi por acaso, porque uma senhorinha muito humilde, saindo de casa com uma machadinha para fazer lenha para sua fogueirinha, ela ia cortar essa árvore. Meu Deus! Quando ele foi com ela, ele descobriu, falou, pelo amor de Deus, eu vou comprar lenha para a senhora não faça isso. Compro lenha. Tem agora, ali na frente, depois uma outra ocasião, ali, né? Tem as plaquinhas, foi feito o teste de carbono 14, isso aí tem tudo documentado, tudo muito bem feito, para comprovar que realmente a data ela está entre as 20 mais velhas do mundo, entre as 10 mais velhas da Europa. E assim, eu tive uma grata surpresa. No Brasil tem alguma? Não, que eu conheça. O Brasil também tem 500, né? Não é ter uma árvore de 3.000 anos, é impossível, né? Pois é. E Oliveira ainda, que não, e quem levou Oliveira para lá tem uma questão cultural, né? Rapidinho, a questão foram os fenícios que levaram, isso também data da questão bíblica.
foi quando José, no Egito, as pessoas não tinham alimento e iam lá e entregavam as terras para poder ter comida. E aí, a determinado momento, eles tinham que tomar posse dessa terra. Então, eles foram até a Europa, desembarcando, o Rio Tejo, corta toda ali a região, né? Seria, antigamente chamava de rio, mas é como se fosse dar acesso ao mar aí afluente. Então, chegando ali, eles faziam as aldeias e qual era a máxima, né? Plantava-se uma oliveira, uma árvore frutífera e uma vinha. Uma figueira, normalmente. E figueira também. Fazia-se um cordão, ao redor desse cordão fazia-se milho para os animais e aí iam crescendo-se concêntricos. Então você reconhecia que ali tinha uma cidade por esses cinturões de plantação. E foi tão interessante que à beira do Tejo você via lá, você conseguia perceber e ver uma oliveira, vinha e no caso ali tinha uma laranjeira. Cara, era assim, então isso aqui conta a história da civilização, né? E para que era usado, tanto para alguém, ungüentos, alimentos, iluminação, né? O resto da prensa, e aí por aí vai. Por isso que a gente percebe, né, quando a gente fala da história da Bíblia, você tem aí essa questão, né, do Egito levando todas essas terras, né, trocando por alimentos, né, trocando por comida, na época de José, né, e você vê depois, anos depois, centenas de anos depois, né, o domínio grego sobre toda aquela região ali, porque assim, né, subiu do Egito para a Europa e depois voltou, né? O domínio grego, depois o domínio romano, né? Exato. Então é muito curioso. A Bíblia é muito curiosa, né, cara? A história é muito louca, né? Eu admiro quem estudou de cabo a rabo, viu? Eu fico admirado. Quando eu tô numas palestras assim de business, o cara cita João 3, capítulo 6, que isso daqui será teu se você gastar seu suor, que não sei o quê. Olha assim, mano, eu fico pensando, como um cara consegue decorar essas coisas no meio da palestra? É estudo. É estudo? É estudo. Cara, porque eu comecei lá, falei pra vocês, eu li de uns 5 anos pra cá, eu li uns 113 livros, de verdade mesmo. Legal. Até depois, eu tava até guardando eles lá. Aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu falo, mano, é tanta informação. Às vezes você não tem, assim, é tanto nome que você não tá acostumado a... E eu lembrando dessas palestras, falei, porra, quando eu fui na palestra lá do fulano e tal, o cara cita a Bíblia. Aí eu vou na palestra do outro, o cara cita a Bíblia. Aí eu comecei a ler de curioso, né? Não que eu não conheça, tá? Eu não sou um estudioso dela, mas eu era um conhecido dela, né? Aí você fica falando assim, caramba, que curiosidade, né? E como você disse no começo, né? É o livro mais lido do mundo, né? É o que perpetua mais... maior best-seller. Mais de 2000 anos, né? Verdade. Eu tava assistindo a um podcast do Tiago Nigro, né? E aí ele estava contando uma história dele, como ele conheceu a Bíblia, né? Ele foi a um casamento em Portugal, e aí lá nesse casamento o amigo que o convidou, né, adoeceu tal, e ele estava sozinho num casamento, e aí o Tiago Brunet falou, eu soube que você está, porque eles não se conheciam, mas eles tinham afinidade um com o outro. Eu soube que você está por aqui, eu estou por aqui, vamos nos encontrar, tomar um café e tal. E o Tiago começou a contar sobre o livro de Provérbios, né? Ele falou assim, poxa, o livro de Provérbios não é dentro da Bíblia, a Bíblia não é um livro só, não tem vários livros, né? O livro dentro de outro livro, então são vários livros dentro de um único livro, né? E é muito curioso, né? E ele comentou justamente essa questão, ele falou assim, poxa, eu fui mordido, né? Pelo bichinho do Evangelho a partir da leitura do livro de Provérbios. Porque ele falou assim, poxa, todos os livros que eu li, ele comentou exatamente o que você falou, todos os livros que eu li, alguém citava uma frase. E agora eu lendo aqui o livro de Provérbios, eu falei, poxa, aquele cara colocou no livro dele essa frase que está aqui no livro de Provérbios. Legal. Né? E é muito curioso. Às vezes de palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. De forma diferente. Como eu citei para você, o melhor ter o pão e ter a paz, eu falo, é melhor deitar a cabeça no travesseiro, né? Sim, sim. É exatamente. É exatamente isso daí. Muda as palavras, mas o sentido é o mesmo. Exatamente. Está na hora do intervalo, Abner? Então, gente, não saia daí, tá? Eu quero te convidar a curtir o nosso programa, compartilhar o nosso programa. Eu tenho certeza que a Mayara, que está aqui do nosso lado, vai pegar esse nosso link, vai bombar nas redes sociais dela, porque eu sei que ela tem um número de seguidores muito grande. Chega a 1 milhão, Mayara?
Quase isso, ela falou. Quase isso. Ela falou, tá perto. Tá perto, 999 mil, né? É, só dar uma olhada. 999 mil. Então, e você também, ó, ativa o sininho, tá? Porque é interessante, assim, o YouTube reconhece a relevância do nosso Pod Café, tá bom? Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo.
deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Muito bem, estamos de volta depois desse rapidíssimo intervalo. Eu estou aqui hoje no Pod Café com o Sérgio Karagulhan, do Market in Place, que são aqueles mini mercados dentro de condomínios. Se você tem um condomínio e tem vontade que o seu condomínio tenha um supermercado desse, um mini mercado desse, um marketing house, procure aqui a gente, o Sérgio Karagulhan. Daqui a pouco ele vai deixar aqui, né, o recadinho dele. Estou naquela câmera geral, agora voltou para a minha câmera ali. O Sérgio Karagulhan, pode nos procurar, a gente vai deixar aqui o contato dele. Depois, se você quiser passar, o Abner ali é aceleradíssimo, ele coloca ali o seu Instagram e tal. Quando entrar a fala dele, né, Abner? Aí a gente coloca ali. Da mesma forma, o Raul Araruna é da IP Inglês Particular, uma das escolas de inglês que mais cresce aqui no Brasil, tá? Ele e... Eu ia fazer uma comparação aqui, mas deixa pra lá. Ele está com 16 escolas, 19 escolas, 16 unidades. Estamos inaugurando a 16ª. E eu sei que você tem um trabalho social na sua escola que a gente fala assim, a gente tem por política aqui, né, eu, pelo menos, né, servir, é o que eu faço aqui com vocês, né, mostrar vocês, né, deixar que vocês estejam à vista, porque não adianta, Sérgio, quando você quer iluminar um lugar, você acende uma vela aqui, põe essa vela embaixo da mesa, você não vai clarear esse lugar, você tem que colocar ela num destaque. Então eu tenho colocado vocês aqui em destaque para que vocês possam aparecer. O Sérgio, né, o Raul, fala um pouco mais desse serviço social, fala um pouco mais da IP, né, inglês personal. A IP School, ela é uma empresa guarulhense, com todo orgulho aí. Hoje a gente já está com 16 unidades espalhadas pelo Sudeste. A maioria se encontra em São Paulo, mas já tem no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, Copacabana e Belo Horizonte. A gente tem um crescimento muito orgânico, que são aulas particulares, voltada, na época começou para executivos, né? Hoje a gente começa a atender desde criança de 6 anos. É uma metodologia que a gente não utiliza livros para ensinar inglês. A gente utiliza programação neurolinguística e andragogia. Na programação neurolinguística, a gente estuda a pessoa a saber como que ela aprende para a gente estar ensinando. Então, a melhor forma de você conhecer o Reinaldo é conhecer ele mesmo, não superficialmente. Então, a gente vai a fundo e, através desse acesso que você nos dá, a gente consegue te ensinar. E a andragogia é através da sua experiência, né? A criança não tem, então é a pedagogia normal, mas o adulto já tem uma experiência. O inglês que eu ensino para o Reinaldo é diferente da Maiara, que é diferente do Sérgio. Por quê? Porque as suas experiências de vida, a experiência de vida que vocês têm, a gente conta ela no inglês. É a mesma coisa se a gente tivesse que fazer esse podcast de business, né, tipo post café. Se a gente começasse a falar, Reinaldo, o que você aborda lá? Então a gente começaria a trabalhar isso daí tudo em inglês, para quem sabe você receber os caras internacionais aqui, mandar ver quais as perguntas que você mais faz, como que você utiliza no seu dia a dia, que horas que você acorda. Então é voltado para isso daí. E como a gente veio crescendo, uns tempos atrás, eu estava muito grato a Deus, né? Que a vida estava mudando, né? E eu falei assim, papai do céu, eu tenho que doar. Eu já tinha esse fato de doar, né? Porque na minha cabeça, como eu comentei antes aqui fora do ar, eu cresci na igreja e cresci fazendo doação, entrando em favela, pedindo alimento, doando alimento, fazendo ações, fazendo sopão. Hoje a gente tem um grupo, que é o ECC, Encontro de Casais com Cristo. A gente tem um grupo lá de Círculo Amarelo, que sempre a gente pensa fazer o bem. Eu mesmo saio para distribuir, geralmente uma vez por mês, 100 refeições às pessoas de rua. Com a IP School, a gente ajuda a ONG Olhar de Bia. Um abraço, Bia, um abraço, Rica aí, meus parceiros. A gente beneficia toda a equipe da diretoria deles, porque eles querem se transformar esse projeto mundial, né? E eles veem o inglês com essa capacidade.
E fora isso, as crianças que participam do programa Alicerce, a gente vai sorteando bolsa conforme a IP School vai crescendo. Então, a gente já está junto com ele faz uns 3 anos. Crianças no interior da Bahia, no interior do Ceará, que não tem perspectiva de vida, às vezes vai se tornar fluente em inglês e pode ter um crescimento. E essa sementinha que você plantou, essa criança pode chegar lá num topo um dia, e vai chegar, e ela vai transformar mais vidas ainda. Então é isso que a gente acredita. Por isso a IP School vem a todo vapor, assim, sendo uma empresa não somente de negócio, né, mas uma empresa de fazer o bem. E quando o aluno também está com a gente quer fazer o bem, tá? A gente não enrola ele não, a gente põe ele para falar, põe para acreditar, põe dar tapa na cara. Reinaldo, vai estudar ou não vai? Você quer aprender ou não vai? Então, assim, não tem tempo de curso conosco. Quanto mais você se dedica, mais a gente te ajuda. A gente implementou de uns tempos para cá a inteligência artificial também. A gente é uma empresa muito tecnológica, a gente gosta de tecnologia, onde você pode trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, que é o VIP Learning, trabalha todas as suas habilidades. É um robô nosso falando com vocês em inglês, fora nossos trainers para estar lá te acolhendo. Então, esse é o projeto da IP School. A gente quer não só colocar no Brasil, mas futuramente no mundo todo. A gente está no step by step. A gente decolou o avião e está corrigindo o motor, corrigindo as asas. Mas, se Deus quiser, já vai chegar um ano que a gente vai dar estourando de novo aí. Very good, very good, very good, very good. Sometime in future, I will make a podcast to in English. Okay, my friends. I invite with me, please. Okay. Me too. Bom, Sérgio, fala um pouquinho da Marketing Place. Marketing House. Marketing House. English, ok? Marketing House. Mercado em casa. Mercado em casa. O place que a gente usa... É que eu quis dizer onde, né? Onde place? Onde que é o place? Que place que é isso aí, né? É no house, pronto. É no hall, né? My house, né? Exato. Então a gente tem os mini mercados nos condomínios, né? É um projeto que já está difundido aqui no Brasil. Tem muitas empresas já fazendo. E tem muitas vertentes. Mas graças a Deus, onde a gente está criando mais do que clientes, amigos e alguns fãs, porque o nosso trabalho, a gente tem uma customização, a gente está também investindo em inteligência artificial, já estamos colocando algumas novidades aí que o mercado já tem se aprimorado nesse aspecto. Devemos consolidar e nos tornar franqueadores agora até o final do ano. Esse que está passando no vídeo aí é o teu Instagram, né? Isso. Marketing In-house. Exatamente. In-house. E as pessoas já têm nos procurado de uma forma orgânica também. A gente não quer simplesmente crescer. A gente entende que tem que ser bom para todo mundo, né? A gente quer crescer com pessoas também que possam ter essa missão de servir. Eu vou usar esse bordão, vou tomar emprestado aqui do meu irmão, porque é o seguinte, não se trata apenas de ganhar, né, de subsistir apenas, mas de contribuir de alguma maneira. E eu já estou preparando aí uns livros, inclusive fazendo um spoiler aqui, está para sair um livro que a gente vai lançar agora com uma outra vertente mais cristã, depois eu te mostro isso, mas eu já estou escrevendo uns manuscritos contando um pouco das experiências nos condomínios, sabe? Tantas histórias de vida que a gente tem acabado sendo canal para ajudar, cara. De famílias que não sabiam o que os filhos estavam fazendo, de pessoas que precisam beber escondido e a família não sabia, e de repente você acaba, por uma situação de mercado, por se tratar de um negócio, você acaba socorrendo. A pessoa estava precisando de ajuda e não tinha coragem de pedir. Então, assim, tem umas coisas muito interessantes que eu entendo como missão também, sabe? Não, desculpa o termo. Tem que ter um propósito, né, Sérgio? Tem propósito, não é só simplesmente vender, porque aquele ali é o teu negócio. É óbvio que assim, a gente monta, né, porque a gente precisa subsistir, a gente subsiste, né, com o capital. Mas assim, Deus tem dado a graça de a gente poder assim, ver reconciliação entre famílias, entre coisas acontecendo e Deus usando, às vezes, uma desculpa seria o mercadinho que despontou uma situação que já estava vindo, não sei de quando, de outras circunstâncias, de colégio, de jovens e tal. De repente ali explode uma situação e a gente acaba sendo um agente ali de
trazer, às vezes eu tenho que defender a criança para o próprio pai. Eu falei, não, calma, ainda é um adolescente, conversa, não é por aí, vamos botar as coisas nos eixos, a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui só para oferir lucro, a gente está aqui para também ver o lado humano da coisa, né? E acontece muita coisa? Acontece, cara. Acontece. Mas você pode falar de alguns cases aqui ou não? Olha, assim, porque a gente sabe que Raul e Sérgio e Maiara, a Maiara, nós sabemos que culturalmente falando, né, o nosso país não é os melhores países, sim, né, para confiar. A gente, eu vou falar aqui vou chutar um tempo atrás, 20 anos atrás, quando ainda existia jornal impresso, que o jornal impresso hoje em dia é pouco conhecido, né? Mas quando você assistia a algum filme de Hollywood, né, você via ali o camarada colocando uma moedinha, levantando uma tampa, você pegava um jornal, fechava o jornal e deixava ali, ou seja, era uma confiança, a pessoa deixava o jornal ali, você colocava uma moedinha. Se fizesse isso no Brasil, você acha que isso aconteceria? E eu fiquei muito curioso, vou chutar um tempo mais ou menos aqui, uns 5, 6 anos atrás, eu assisti a uma matéria em que, numa cidade do interior de São Paulo, um fazendeiro montou ali uma barraquinha, tá, e colocou uma caixinha de madeira e vendia ali frutas, legumes, verduras e tal, só que não ficava ninguém. As pessoas que passavam por ali, os moradores do entorno, chegavam ali, pegavam um pé de alface e deixava uma moedinha, uma notinha de alguns trocados e pegava o troco, se a nota era muito maior, pegava o troco e deixava ali, ele deixava na confiança e as coisas aconteciam, né? Sim. Eu não sei se a experiência dele foi positiva, porque provavelmente um ou outro descobriu que ele tinha um dinheiro fácil e deve ter ido lá e pegou, então eu não sei dessa história. Mas eu achei muito curioso que isso aconteceu. Talvez essa matéria, né, que passou na televisão tenha estimulado a curiosidade da pessoa, né, com maldade no coração, né, tenha ido lá e pego, né, o dinheirinho daquele produtor rural ali. Então, assim, a nossa cultura não nos permite ser tão honestos assim, né? Mas hoje em dia eu percebo, eu moro num condomínio que tem um supermercado desse, um mercadinho interno, que facilita muito, né? Os valores são diferenciados, são, sim, é claro, mais caro do que... É o preço que você, né, paga pelo conforto, né? Você não sair do teu espaço ali, né? Em horários, né, que você encontra lá fora também tudo fechado. Então, obviamente você deve ter algum caso dessa cultura, né? Infelizmente, existem pessoas existem aqueles que testam limites, que você percebe que o cara tá lá para dar uma testada. E tem gente que, infelizmente, é inidôneo, né? Mau caráter mesmo. Mas para minha grata surpresa, eu posso te afirmar, pela experiência que eu tenho dentro do universo, que não é tão grande, mas até pelos encontros que a gente já teve no setor de honest market, que a gente já teve alguns, inclusive tivemos um recentemente. Legal a palavra, né? Honest market. Graças a Deus, essa consciência tem crescido, e o brasileiro é honesto. Eu posso afirmar isso. O povo brasileiro é um povo idôneo, é um povo que tem vergonha na cara, sim. O que existe é algumas pessoas que, infelizmente, disseminam mais a parte negativa. Parece que o podre vende mais do que o saudável, né? É uma coisa ruim, né? De valorizar mais o que é errado do que aquilo que é o correto, no que se diz de padrão, né? Por que não levar... Eu adoro, né, ver os trailers, ver os filmes do Gerson jogando, mas aquela propaganda dele foi muito feliz. Porque aquela lei que ele foi criar... quer levar vantagem em tudo, né? Semana passada eu comentei sobre a lei de Gerson aqui, falando, não é todo mundo que sabe, provavelmente o Rael não sabe o que significa a lei de Gerson. Era uma propaganda antiga que falava o certo é levar vantagem em tudo, né? Então, era uma propaganda de cigarros. Cigarros, né? Então ficou esse dó, e o cara não tem nada a ver com isso, ele só foi contratado para ser garoto, mas estigmatizaram a lei de Gerson, né? E o cara, infelizmente, o brasileiro parece que grudou isso na pele, eu quero levar vantagem. E não era essa a ideia, né, basicamente. Mas, enfim, eu creio que está vindo uma nova geração, eu posso falar até pelos meus, de pessoas que têm muito mais consciência socioambiental, que tem muito mais, eu ainda acho, e já percebo, inclusive nessas conversas e rodas de conversa e
palestras e tudo mais, o ambiente corrompe, né? Então, o ambiente, conforme o local que você está, ele vai te corromper. Dificilmente você vai conseguir, sozinho, remar contra uma maré. Então, você precisa estar cercado de pessoas do bem, de pessoas que têm uma boa índole, que pensam e saibam quem elas são, para não se venderem no sentido de, eu que preciso ser aceita aqui na rodinha, então eu vou fazer o que é errado para ser aceito. E só dar dois pontinhos aí para agregar o que vocês falaram, Claro. Uma coisa interessante. O mercado do Sérgio não é mais caro não, cara. Ele te evita tempo, que é uma coisa que não tem preço. Ele te evita também trânsito, te evita gasolina, constrangimento, segurança. Então, muita coisa que você pode falar aí, viu, Sérgio? Verdade. Não, a gente costuma brincar, né? Estamos a um elevador de distância. Gente, eu compro tudo. Eu não tô brincando, até ovo eu compro no mercado. Olha lá, tá vendo? Você tem que botar o seu lá dentro, ó. Tá vendo? Olha, eu sou uma ótima... Por favor, já vamos conversar aí. E o segundo ponto, eu sempre cresci questionando que os jornais... Você nunca viu assim, o jornal das coisas boas. Você entende, Reinaldo? Reinaldo fez uma boa ação, distribuiu... Cara, você não vê isso na TV. Verdade. Hoje, eu tento, através das minhas mídias sociais, proclamar tudo que é o bem. Porque você não tem um jornal do bom. Em nenhum canal. É que agora as mídias sociais estão cada vez mais derrubando a TV, né? Tá minimizando o poder de barganha da TV, né? Sim. Você pode ver que as TVs já estão com o conceito de virar streaming. Tirando um pouco desse monopólio, né? Tirando um pouco do monopólio, né? Mas cara, eu cresci só escutando tragédia, matou um, matou dois, tráfico, roubo. Sensacionalismo, né? Uma coisa terrível. Então eu acho que você, como um grande jornalista, podia criar um pouco desse detalhe, né? Podia criar o Jornal do Bem, por Reinaldo Gomes. Eu já fiz isso. Aí, e o que a gente faz aqui é isso daí. Eu queria só fazer uma parte, voltar lá no best-seller, no maior best-seller, Sim. que a gente está falando sobre cultura, né? Salomão de novo aqui, ó, né? O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O que isso significa? Né? Significa que vem de berço, né? Então, os pais aqui têm de transferir isso para os filhos. Falando sobre a questão das notícias ruins, eu fui um dos precursores, né? Eu trabalhei num jornal chamado, não é da tua época, você talvez não vá se lembrar, chamado Aqui Agora. Lembra, Gil Gomes, era? Eu não vou mentir que eu vi nascer esse negócio. Pois é. Eu lembro dele. Aqui, agora. Desde o começo desse jornal, era no eu SBT? Fiz parte no SBT. Aí, tá vendo? Tô falando de 1900 e... Vamos entregar minha idade agora? Não precisa entrar nesse detalhe. 1900 eu era nascido. 1991. Eu tinha 4 aninhos. 1991 eu já compunha o time editorial do 90, Aqui Agora. Década de 90. 91. E em 1991 eu compunha ali e o forte, a descoberta desse jornal foi justamente o que hoje em dia a gente vê, o Cidade Alerta, na Record, o da Bandeirantes lá, do Datena, que eu não sei o nome lá. Brasil Urgente, essas coisas assim. De urgente não tem nada, né? Não, exatamente. Né? E assim, a exploração, na verdade, o que antecedeu o Aqui Agora foi um jornal chamado Notícias Populares. Era um jornal impresso, né, que só tinha violência. O apelido do jornal era, assim, quando você dobrava o jornal, saía sangue. Isso eu ia falar agora. E o povo é curioso. O ser humano é voyeur por natureza. E o que o Aqui Agora fez? Ele trouxe de um produto argentino chamado Nueve Diário, que passava em Buenos Aires, e trouxe esse produto com o nome de Aqui Agora, aqui para o Brasil. O Silvio Santos, muito sábio, pegou, né, comprou a ideia, né, e colocou no ar, né, e nós fazíamos esse jornal. Eu fui editor desse jornal, eu fui redator, editor, fui repórter, né, fui para a rua com esse jornal. E esse jornal vendia muito. Esse jornal, no SBT, ele elevou a audiência do SBT para números assim estratosféricos para a emissora na época, derrubando a audiência da TV Globo e de outras emissoras concorrentes. Então, por quê? Porque o ser humano é voyeur, o ser humano gosta de ver. Então, tinha uma briga de rua, punha a câmera e deixa a câmera ali, ó. Aquilo vai rolar. A gente chamava de plano sequência, né, Abner?
plano sequência. O plano sequência é quando você liga a câmera e não desliga, né? O cinema já fazia diferente. O cinema cortava. Então ele pegava uma fase, né? Como era filme, não dava para você. Então eles cortavam ali, emendavam o filme no outro, um no outro e tal. E o Aqui Agora fez isso. E o Aqui Agora descobriu que a violência dava pano, né, de fundo para as matérias que iam para o ar. Então, por isso, a história da violência. E isso até hoje, né? Tanto que os produtos que a gente vê aí nas emissoras abertas, exceto a TV Globo, TV Cultura, as outras demais todas fazem esse produto. Por quê? Porque vende. Na verdade, vende para o público, não vende para o anunciante. Então, é um produto que não é vendável, mas ele traz audiência. Quando ele traz audiência, você aumenta a audiência geral da emissora e aí ela consegue vender para uma água, vender propaganda, tal, vender, né? Então, dessa forma, é por isso que acontece isso. E eu tomei por decisão, você falou assim, viu, Reinaldo, uma dica para você. Em 2013, eu trouxe um programa para Guarulhos chamado A Chave do Negócio. Né? Eu saí dos bastidores da emissora, das emissoras, que eu rodei por todas elas, né, exceto a TV Gazeta, mas primeira emissora eu comecei na CBN, depois fui para o SBT, Bandeirantes, Globo, Record, TV Manchete, também não é do seu tempo, você não vai reconhecer. TV Manchete, Angélica. Eu ia de táxi. TV Manchete, depois Rede TV, depois TV Cultura, e aí alguma emissora política, TV Assembleia, e vim para cá. Depois eu fui para o mundo corporativo e vim para cá e trouxe o programa chamado A Chave do Negócio. A Chave do Negócio era um programa que eu decidi fazer para falar bem. O que era? Era um programa como o Pod Café, só que falava sobre, o nosso tempo esgotando, falava sobre negócios, business, e eu entrevistei muitos industriais, muitas empresas, como eu faço hoje aqui, né? E a gente falava bem. A gente não falava sobre crise, porque quando você fala sobre crise, você causa um efeito dominó. Então, a gente falava bem. E essa decisão funcionou, e funcionou por muito tempo, né? De 2013 até 2018, quando eu tive de parar por um problema pessoal. E voltando agora com o Pod Café, eu volto a falar de coisas boas. Por isso que a gente não discute coisas ruins aqui. A gente começou a falar, dizendo que a gente ia falar sobre as coisas de Israel. Não dá tempo, a gente só tem 4 minutos de programa, né? Mas... vocês deixaram a Mayara falar muito. A Mayara falou demais. Mas então, assim, é interessante essa coisa do falar bem, né? Então, a proposta do Pod Café é falar sobre business e falar sobre o business bom, o que funciona para você, o que funciona para você, o que pode funcionar para o nosso público que está nos assistindo lá. Então, são exemplos que as pessoas vão ouvir o nosso Pod Café aqui e falam assim, poxa, eu não sabia que dava para seguir esse caminho, eu não sabia que eu podia ter, né, uma franquia da IP. Não sabia que eu podia ter uma franquia da Market House. Então, eu posso, né? Eu não sabia, então... Depende, viu? Mas é que sim, as pessoas têm de entender, precisam entender que é possível. É possível. Que é possível. Basta querer. É só se movimentar. É isso aí. É só se movimentar. Tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo. Verdade. Quando ela dá o primeiro passo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, a gente vai colocar aí as suas informações, como é que as pessoas te encontram, as pessoas que querem cursar na IP. Hoje a gente tem o nosso site, né, ipschool.com.br, aí escolhe a unidade mais próxima, mas a gente atende muito... Isso que está passando aí na tela agora é o teu Instagram. É o Instagram da escola, né? O meu é IP School Raul Araruda. Isso, esse é da IP School. A gente também tem um site, tem um telefone de Guarulhos aqui, que é o 11 2455 8476. Ainda eu decoro o telefone, viu? 2455 8476. Isso, e todos os canais nós estamos também, né? Como a IP School, tem canal no YouTube também, que a gente solta de vez em quando umas dicas. Tem no LinkedIn, que a gente tem muito acesso às empresas. Legal. Então a IP School, como eu falei para você, é tecnológica, a gente gosta de estar aí. Estamos entrando no TikTok, acho aí, se o pessoal já não está fazendo, tá? Mas deve estar entrando aí. Legal. E para falar um pouquinho só mais do business, tá? Voltar um pouquinho aí que eu estava falando, o respeito que a gente tem pelos nossos alunos, Reinaldo, que é o que? O compromisso com o resultado. O que é isso? Raul, quanto tempo eu vou aprender a falar inglês? Sim. Eu retorno essa pergunta. Sérgio, quanto tempo você está disposto a investir em estudar, né? A investir seu tempo.
para você falar inglês. Porque assim, Reinaldo, eu vim de uma formação técnica, eu sou formado em Química e Farmácia Bioquímica. Quando do dia pra noite eu falei assim, vou montar uma escola. O que eu sabia? Cara, eu não sabia financeiro, eu tinha administração de casa. Eu não sabia o que era marketing. Eu comecei o quê? Com contatos. Eu lembrei que os políticos para ganhar eleição adesivavam carro na época, né? Eu tinha um bannerzão lá na Timóteo Penteado de 9 metros quadrados, que ninguém lembra o começo, né? Mas eu lembro. Cheguei para 25 amigos, falei, cara, põe aí, aulas particulares de inglês e o telefone, 2455-8476. E foi. Aí começou 3, eu lembro que era todo dia 3 ligação. Cara, eu tô vendo você aqui, você dá aula de inglês particular? Dou, tal, mas isso não é meu carro, tal. E assim a gente começou a crescer. Aí você vê hoje que a gente já tem um time de marketing interno, que a gente já tem franqueados. E você que dava aula ou você tinha um time? Não, eu nunca dei uma aula. Eu sempre fui o cara... Gestor. O cara de negócios, assim, pensando na vendas e expansão. Voltando, porque basta querer. Fiz vários cursos para desenvolvimento pessoal, li os livros e acho que é isso importante. Quando você quer algo, a dica que eu dou, vai até o fim, paga o preço. Você vai ter que pagar o preço, infelizmente, de alguma coisa. E se valer a pena depois, você fala obrigado. Mas se você parar no meio do caminho, não vai valer de nada, porque você nem conquistou ali e deixou de fazer aqui. Então eu falo que muitas vezes é melhor feito do que perfeito. Verdade. Essa fala é perfeita. É melhor feito do que perfeito. Tem de fazer, né, Sérgio? Você também, você deu um primeiro passo, né? Você não era desse segmento, né? Não, eu era... Sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei no setor... vim do setor calçadista, fui convidado para o setor alimentício, fui para a indústria, fiquei 12 anos depois, me tornei diretor de marketing e de toda a parte de trade no Brasil, uma indústria de Portugal, por isso minha ligação aí com bacalhau, azeite, e depois vim empreender, né? E complementando o que o meu amigo disse, o Roel disse que o custo de você conquistar ou não pode parecer que é diferente, mas é o mesmo. É o mesmo. O custo de você avançar ou não, e a gente não existe estacionamento nem no espiritual e nem no emocional. Ou você está indo para frente ou você está dando marcha ré. Não, vou dar um tempinho. Não existe tempo. Ou você avança ou você avança. Então a gente está nessa pegada e graças a Deus temos avançado, empreendendo e Deus tem abençoado e esse é o nosso caminho. Para encerrar, posso falar de novo da Bíblia? Claro. Você vai complementar. Vamos lá. Quando Moisés tirou o povo do Egito e ele se deparou com o Mar Vermelho, qual foi a atitude dele? Ele orou de novo, né? Exato. E o que Deus respondeu para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vai em frente, dá o passo. Pisa aí que a água abre, rapaz. Ela abre, né? Basta você ter confiança, né? E avançar. É isso aí. Traduzindo para os dias de hoje, vai em direção... Dê o passo que o Papai do Céu põe um tijolo embaixo. Ele te ajuda. Muito obrigado a vocês pela participação mais uma vez aqui no Pod Café, de verdade. E boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite. É que tava tarde, né? Agora já anoiteceu, já anoiteceu. 4 horas depois. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora no Pod Café. Obrigado, Raul. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Maiara de Lara. Olha, o nome dela combina, né? No nome e o sobrenome, né? Da rima, né? Maiara de Lara. Um beijão para vocês, Deus abençoe. Até o próximo café. Fiquem com Deus. Tchau, até mais. Grande abraço.